Bem-vindos, revolucionários do amor. É uma honra muito grande falar sobre o que eu vou falar hoje. Esse tema foi trago para mim por uma professora que é muito importante, não só para mim, mas para muitas pessoas que trabalham com temas como vergonha, culpa, intimidade, vulnerabilidade. Se você ainda nunca ouviu falar de Brené Brown, ela é realmente alguém para você pesquisar na internet. Ela tá tanto no Netflix quanto no YouTube, com vários livros. E ela traz uma sabedoria de entender realmente o que é a anatomia da confiança. Amor é revolucionário. E se não for pra ser, que não chame de amor. Esse videocast é um espaço de liberdade, sexualidade, educação espiritualizada sem rótulos e zero gratiluz. A base de toda real revolução é o amor, e amor é espiritualidade para todos. Quando a gente fala anatomia da confiança, é você realmente pegar essa sensação confiança e você realmente quebrar ela e entender o que realmente confiança significa, porque é um sentimento muito complexo, muito grande. Então você conseguir entender quais partes da confiança e como conseguir confiar em alguém é fundamental para você ter um bom relacionamento longo, é fundamental entre empresas, é fundamental entre qualquer tipo de relação, seja ela familiar, de trabalho, afetivo, social, inclusive de amizade. Então, o que realmente significa confiança? E a Brené Brown, ela traz lindamente a confiança associada ao desdobramento da palavra braving. Brave em inglês está muito relacionado com coragem. E você confiar em alguém diz de muita coragem. Você entregar o seu coração para alguém diz de muita coragem. E a confiança seria o passo primordial para você conseguir isso. A confiança é talvez o ponto mais importante da intimidade e você só consegue chegar em espaços de êxtase sexual ou espaços de construção de sonhos ou espaços realmente profundos com alguém se você tem confiança e intimidade. E para você entender exatamente o que é confiança, eu vou desdobrar da mesma forma que a Brené Brown faz essa palavra braving. Então, braving começa com B. B vem de boundaries para Brené Brown. Então, boundaries são limites. Não tem como você confiar em alguém se você não entende que você consegue estabelecer limites e que essa pessoa vai respeitar esse limite. Da mesma forma que essa pessoa é capaz de estabelecer limites para você. Se você está se relacionando com alguém que você vê que essa pessoa não tem limite nenhum e que ela se sente o tempo inteiro se autoabusando, numa sensação de que ela está sempre sem colocar limites e daí você passa sem nem mesmo saber e ela se sente machucada, ou o oposto, que você não é capaz de colocar limites nessa relação, que você sente que você não consegue colocar limites, nessa relação não existe confiança. Então não tem como existir confiança sem existir limites. Essa é a primeira peça fundamental da confiança. Depois de limites, a gente vai para R, que é reliability em inglês. Em português, a gente diria de confiabilidade. O que significa confiabilidade? Você imagina assim, do ponto de vista científico. Você tem uma balança e você subiu na balança. E a balança diz, o Sá pesa 63 quilos. Isso é uma balança exata, ela é confiável. Mas ela só se torna confiável se você sobe na balança 10 vezes e ela continua te demonstrando que o Sá pesa 10 quilos. Quando você transfere isso para relações, se eu estou num relacionamento e eu estou realmente percebendo que eu consigo confiar que essa pessoa vai, por exemplo, estabelecer os limites, não só uma vez, mas todas as vezes que eu estiver me relacionando com essa pessoa, ela vai ser capaz de estabelecer limites e de, construir todo esse braving comigo, todo esse espaço de confiança, isso diz de confiabilidade, diz de você conseguir realmente dizer, falar e agir sobre o que você está fazendo. Então você confia, da mesma forma que você confia que uma balança é capaz de medir o peso, você confia que essa relação é capaz de compor e de realmente se estruturar
de uma forma confiável, com confiabilidade. Esse seria o R. A segunda letra de braving seria A, de accountability. Accountability diz de responsabilidade. Responsabilidade diz de você realmente dizer o que é seu e admitir os seus erros, principalmente. Então, se eu estou num relacionamento com a Bruna e a Bruna, ela fez algo que não foi legal. Realmente ela fez algo que não foi nada legal. Ela agiu de uma forma muito não massa comigo. Para você ter realmente essa letra de responsabilidade, ela precisa se autorresponsabilizar pelo erro, dizer que o erro foi dela e realmente fazer uma mudança a partir desse erro. Então, quando você está num relacionamento, por exemplo, que a pessoa tem ciúme, quando ela se responsabiliza sobre o seu próprio ciúme, diz que o ciúme é dela, que o ciúme diz sobre as questões dela e não projeta isso em você, isso já diz de uma pessoa que tem responsabilidade. Então, você ter responsabilidade é você ser capaz de olhar para o que é seu e se responsabilizar pelo que é seu sem projetar nos outros. Isso é fundamental para você ter confiança em alguém. A quarta letra de braving é o vault. Vault significa cofre. Então, isso significa que o que eu digo para a Bruna vai se manter aqui. Então, se eu estou numa festa e a Bruna chega e ela fala assim, nossa, você ficou sabendo que a Nath terminou o relacionamento e que foi uma bagunça. Isso já diz que é uma pessoa não confiável, porque esse lugar de cofre, de confidencialidade, ele não diz só da relação que eu tenho com a Bruna. E a maioria dos relacionamentos hoje, eles são construídos muito com um inimigo em comum. Então as pessoas, elas se encontram e elas ficam falando mal uma das outras. Elas vão construindo essa relação de falar mal o tempo inteiro. Isso diz de uma baixa confiabilidade, de uma baixa confiança muito grande. Quando você confia em alguém, quando você diz algo íntimo para alguém, algo vulnerável, você confia que isso vai ficar com a pessoa. Isso diz de cofre. E da mesma forma, se essa pessoa confia algo em você, ela confia que você não vai espalhar isso para meio mundo. Então, isso é muito importante. A próxima letra é a letra I. I diz de integridade. O que para Brené Brown é integridade? A Brené Brown, ela traz um conceito de integridade que eu gosto muito. O que ela diz sobre integridade é: uma pessoa que é íntegra é aquela que escolhe fazer o que é certo e não o que é fácil. É uma pessoa que escolhe realmente dizer o que é verdadeiro ao invés de ir pelo caminho mais rápido, mais fácil ou menos sofrido. É uma pessoa realmente disponível a estar no meio do fogo com você e não simplesmente se esconder. Então, sabe aquela pessoa que, quando você está numa empresa e a empresa está fazendo algo que não é legal para o meio ambiente, ela é aquela pessoa que ela vai dizer. Aquilo dela dizer que a empresa não está sendo legal ou que ela pôr de mão aberta que aquilo não está sendo bom, isso diz de integridade, que é você escolher realmente fazer o que é certo e não o que é socialmente aceito, não o que é simples, não ser levado pela manada e realmente andar a partir dos seus valores, dos seus ideais. Isso diz de integridade. Para você ter confiança em alguém, é muito importante que você observe se essa pessoa tem integridade, se ela é capaz de escolher realmente fazer o que é certo e não simplesmente o que é fácil. Dela realmente fazer o que ela fala e não só proferir palavras bonitas. Isso diz de integridade. A nossa próxima letra seria o N. O N seria de não julgar. Quando você está numa relação de confiança, é muito importante que você não julgue essa pessoa. Então, vamos supor que você está num relacionamento amoroso e você entrou numa situação que não foi legal e que você está se sentindo um lixo, uma merda. Você ser capaz de dizer, olha, eu estou me sentindo muito mal. Você ser capaz de entender que você está na merda e sentir que essa pessoa não está te julgando, ela não está percebendo que você é inferior só porque você está pedindo ajuda. Ela não está te levando um julgamento das suas ações. Ela não está te julgando em nenhum sentido. Então, o estado de não julgamento, um estado de escuta, ele é fundamental para a criação da confiança. Quando você tem uma relação onde a pessoa não te julga,
você sente que você pode realmente buscar ajuda. Se você está sempre nessa posição de dar ajuda o tempo inteiro, você não é capaz de realmente entrar nesse estado de não julgamento. Quando você se põe nesse lugar humilde de entender que muitas vezes a gente vai fazer merda, que muitas vezes a gente vai precisar de suporte, e você entender que não existe nada melhor ou pior entre a pessoa que ajuda e a pessoa que é ajudada, você está agindo a partir de um espaço de não julgamento. Então, não julgar as ações dessa pessoa, os pensamentos dessa pessoa, não julgar nada em relação à forma com que ela age e realmente se abrir para compreender essa pessoa a partir da próxima letra, que é a última, que é o G de Braving. O G, ele diz de generosidade. Você abrir para entender que o que aconteceu com aquela pessoa é a opção mais generosa possível. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, vamos supor que eu liguei para a Bruna 1 mês atrás e eu disse para a Bruna que no dia 19 de fevereiro ia ser o aniversário de assassinato do meu irmão. E que era muito importante para a Bruna que ela me ligasse nesse momento, porque eu precisava do apoio dos meus amigos. E daí a Bruna não me ligou. Ela não me ligou no dia 19, ela não me ligou depois. Em vez de eu simplesmente cortar a relação com a Bruna, ficar falando mal dela pra Nath, ficar realmente entrando num estado de irritabilidade e falando que essa pessoa não me ama, que essa pessoa não liga para os meus sentimentos, eu vou partir de um estado de generosidade. A partir do meu estado de generosidade, eu vou assumir a situação de curiosidade. Então eu vou ligar para a Bruna e falar assim: Bruna, aconteceu alguma coisa com você? Porque eu disse para você que essa data era muito importante para mim e você não me ligou e eu me senti chateado. E daí você abre para a pessoa falar, porque muitas vezes alguma pessoa pode ter morrido, alguma coisa pode ter acontecido, ela pode ter pensado que está grávida, ela pode... existe uma série de infinidade de coisas que podem ter acontecido na vida da Bruna e você está julgando que ela simplesmente esqueceu porque ela não se importa, porque ela não está nem aí, porque ela não é sua amiga. Esses são todos estados de não generosidade. Quando você se abre para imaginar a situação mais generosa possível, você se abre para um estado de compaixão e amor pela opção da pessoa. Então você não assume que, por exemplo, se eu tô em casa e a minha companheira tá saindo com um companheiro dela e daí ela não me liga, e daí eu não entro no estado, ela não me liga porque ela não me ama mais, porque ela tá apaixonada por esse boy e ela não tá me falando. Você entra num estado de generosidade de pensar, nossa, alguma coisa pode ter acontecido. O que será que tá acontecendo? E esse estado de não supor a pior coisa o tempo inteiro, de você realmente entrar num estado de generosidade. Quando você entende que confiança são todos esses pontos, você pode dar um feedback para a pessoa quando você não confia nela. Por exemplo, às vezes você não confia para uma pessoa porque ela quebrou a sua confidencialidade, ou porque ela não soube estabelecer limites, ou porque você sente que ela está o tempo inteiro te julgando a partir de um espaço de não generosidade. E daí você entende, nossa, eu não consigo confiar nessa pessoa por causa disso. Porque quando você quebra a confiança de alguém, é muito difícil você estabelecer uma relação íntima. Então, a confiança ela é fundamental para todos os tipos de relacionamento que você um dia vai ter. Então, é muito importante você entender que você precisa ter todas essas peças e realmente montar esse quebra-cabeça com as pessoas que você se relaciona. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aguardo aí comentários, curtidas, dúvidas, questionamentos, posicionamentos. É um tema complexo, mas é um tema muito bonito. A gente falar de confiança é algo fundamental. A gente está num espaço atualmente onde há pouca confiança, onde há pouca confiabilidade. Então eu realmente recomendo que você pare esse vídeo algumas vezes, anote cada uma dessas letras para você realmente tomar tempo de entender a complexidade que a Brené Brown trouxe para a gente. Então vejo vocês no nosso próximo podcast. Não esqueça de curtir esse canal e clicar aqui no sininho para você receber os nossos vídeos. Um beijo para cada um de vocês.